Olá, mulheres refinadas, tudo bem com vocês? Estamos falando aqui diretamente da nossa missão no Nordeste brasileiro. Estamos aqui com uma convidada muito especial do coração de Deus para selar tudo quanto vivemos na segunda Conferência Internacional de Mulheres Refinadas aqui no Nordeste brasileiro. E que essa conversa nesse dia todo especial possa, de forma única, exclusiva e particular, abençoar a sua vida de forma poderosa. Eu estou aqui nesse dia com ela, a nossa querida Tati Oliver. Seja bem-vinda, amada irmã. Amém. Obrigada. Estou muito feliz por esse tempo que o Senhor nos proporcionou. Amém. De poder gerar isso junto com você, Tati. Foi uma honra poder celebrar o Senhor juntos, sabe, naquela noite tão especial. Deus. E vamos aqui bater um papo agora, juntamente com a nossa irmã, abrir aqui a caixa mais profunda e não rasa desses assuntos que fizeram essa missão, né? Receber essas mulheres e projetar o coração de Deus e promover a missão no Nordeste brasileiro para esse tempo tão extraordinário quanto nós temos vivido nesse dia, em nome de Jesus. Estamos aqui com a Tati, ela que é mãe, ela é esposa, uma serva de Deus, uma mulher assim, sabe, com um coração tão apaixonado, uma mulher, sabe, que carrega a doçura, a essência do Espírito Santo, uma mulher tão engajada nas coisas do Senhor. Então, Tati, conta assim um pouquinho para nós, né, como é a tua vivência. Ela mora no estado de São Paulo, gente, e ela veio aqui, né, celebrar juntamente conosco esse ajuntamento, mas a nossa caminhada não é de agora, né, amiga? A gente já tem um tempinho que a gente faz missões e vamos falar um pouquinho agora quem é a Tati Oliver, qual é a história por detrás dessa unção? Olá, bom dia. Primeiro eu quero agradecer essa oportunidade única de estar aqui com você. Agradecer essa oportunidade de ter vivido essa conferência, que foi uma coisa extraordinária, que foi assim, uau, surreal. Foram dias assim que eu não imaginaria viver, surpreendeu assim, foi muito além do que eu imaginei. E a Tati, como eu gosto de ser chamada, a Tati, ela é uma serva do Senhor, filha amada dele, uma mãe que ama demais, uma esposa que é apaixonada pelo presente que o Senhor me deu como marido. E nessa caminhada nós temos servido ao Senhor, né, na dispensação dele, vivendo tudo que ele tem para nós, né, com tantas experiências, com tantas vidas, né, onde a gente passa e deixa uma sementinha. E eu tô muito feliz por tudo que o Senhor tem feito até aqui, né? Tô honrada demais de estar nesse estado, tô honrada demais de estar em Teresina. Meu Deus, desde a hora que eu coloquei os pés nessa cidade, eu tenho sido muito amada. Que povo caloroso, que povo... Meu Deus, eu queria levar, eu já disse para as irmãs que eu queria levar um pedacinho do Piauí para São Paulo, porque bom demais. Bom demais. Quem vem para a missão no Nordeste brasileiro, gente? Povo fervoroso demais. Eita, um glória. Povo que ama demais, que presenteia, não com presentes físicos, mas com presentes espirituais, presentes que você leva na alma. Aleluia, mas é assim mesmo, nós temos essa fama terrível, né? De todo mundo que chega aqui, né, se apaixona pela missão do Nordeste brasileiro, chega sorrindo e vai embora chorando, meus amores. O negócio aqui é diferenciado. Mas, irmã, conte agora um pouquinho pra nós, né, como se deu esse seu chamamento, assim, para missões, né? A gente sabe que todo mundo que o Senhor confia uma nobreza de carregar uma mensagem, ele tem que ter algo, uma experiência muito profunda com o Senhor, né? Conte um pouquinho sobre o seu berço cristão, como se deu esse chamamento, como que o Senhor foi confirmando os teus passos, até você chegar a ser quem você é hoje, carregar essa unção tão poderosa em nome de Jesus. Olha,
Eu vim para Jesus através da minha mãe, mas eu sei que foi por muita oração da minha sogra. Quando eu comecei a namorar o meu esposo, eu tinha 16 anos. Uau. Ninguém na minha casa era cristão, mas a minha sogra era. Nossa. E algumas vezes ela nos chamava, né, para ir à igreja. Algumas vezes eu retive, falando não, por conta de preconceitos, porque eu era, né, exercia uma outra fé. E eu sei que ela orou muito por nós. E nesse meio tempo, a minha mãe conheceu Jesus, foi para a igreja. E para ela não ir sozinha, ela me chamava. Tati, vamos comigo, eu tô com vergonha de ir para a igreja sozinha. E eu comecei indo despretensiosamente para acompanhá-la. Até um dia que eu tive um encontro com o Senhor, o dia que o Senhor falou, filha, agora você não vai vir mais só por um acaso, agora você vai vir porque você vai se derramar na minha presença. Aleluia. E assim foi minha caminhada, e quando o Senhor me chamou no Ministério da Palavra, foi uma coisa assim que eu não esperava. Eu tinha passado por uma experiência espiritual bem forte, profunda, né, que foi aquela para abalar as estruturas, porque o Senhor estava me forjando. Uau. E eu não imaginava. Meu Deus. E depois disso, eu lembro que um tio meu faleceu, cunhado do meu pai. Ele era presbítero, não, reverendo de uma igreja em São Paulo, e nós fomos até o velório dele, né? E eu nunca tinha ministrado na minha vida, Luma. Nunca. Só pequenas saudações, né? Que é o hábito da igreja. Sim. E quando nós chegamos lá, com toda aquela comoção e revendo pessoas, a minha tia, viúva, ela olhou pra mim e ela falou assim, Tati, é você que vai trazer a palavra. Meu Deus. Eu olhei pra ela, o meu medo foi tamanho. Eu falei assim, tia, eu não sei pregar, eu não trouxe minha Bíblia. Minha Bíblia estava no carro. Mas o meu medo foi tanto que eu neguei. Ela falou assim, Bíblia aqui é o que não falta. A família do meu pai é toda de berço cristão, a maioria, né? Aí ela falou, Bíblia aqui é o que não falta. Aí eu falei, tia, mas eu não sei pregar. Aí ela falou, deixa Deus te usar. E ali eu lembro de correr para o meu carro, pegar a minha Bíblia e folhear alguma palavra, porque eu nem sabia, eu nunca tinha ido num velório cristão. Meu Jesus. Não sabia como era qual era o procedimento, a condução, né? Sim. Eu não sabia. E aí eu fui lá, eu falei, será que eu vou falar sobre Lázaro? Né? Fui pelo óbvio. Nossa. E ali o Senhor me deu uma palavra em Tiago. E eu comecei a orar e falei, Jesus, eu não sei o que falar, eu não sei o que falar, eu não sei o que falar. E eu fui. Eu só lembro de ter falado pro meu pai e pra minha mãe ficarem do meu lado. E orar, interceder por mim. E o Senhor me tomou ali de uma forma que, se você me perguntar assim, Tati, o que você ministrou num velório, na sua primeira pregação? Meu Jesus. Eu vou falar assim, Luma, eu não sei. Porque o Senhor, Ele tomou a direção do começo ao fim das minhas palavras, que não foram minhas, foram eles. E depois, nós só ficamos sabendo dos testemunhos, né? Muitas pessoas ali que eles precisavam ser libertos de escravidões espirituais e foram libertos, sabe? Eu lembro de ter pessoas olhando assim e fazendo uns gestos e saindo da sala. E eu fui lá até o final. E não foi eu, foi o Senhor. E assim começou o meu ministério da palavra. Meu Deus do céu, amiga, eu tô surpresa com esse relato. Assim, a gente se conhece há um tempo, mas eu nunca tinha chegado nessas profundidades com você. Mas eu tô impactada. Como que Deus faz, né? Ele promove, às vezes, no cenário mais improvável, dentro de uma realidade, às vezes, tão doída, tão sofrida, né? E com tantos ministros. Eu tenho tios pastores, tias missionárias, sabe? Reverendos. E eu era ali, a menina, ai, como né? Deus Que era lindo. nova no evangelho. Eu devia ter, acredito que uns 4 anos de igreja, né? De caminhada. Que coisa Nunca linda. tinha ministrado. E ali o Senhor me chamou de uma forma tão inusitada. Não, e isso é lindo, porque às vezes, né, a gente... geralmente, né, a gente nunca se acha capaz de fazer nada, né?
Assim, uma pessoa quando carrega o temor do Espírito Santo, às vezes a gente tem esse zelo, né, pela Sim. palavra, de dizer, não tô pronta, não consigo, não tenho condições ainda de estar nesse lugar, de promover uma palavra, às vezes, tão sólida, Sim. né? E o Senhor usar, às vezes, as nossas fraquezas, as nossas limitações e trazer sobre esse tempo, um tempo onde Ele revele a sua grandeza, né? Porque quem somos nós, Quem amigo? somos nós? Meu Jesus, Eu costumo amado. falar, quem sou eu? Quem somos nós, meu Deus. Mas conta aí um pouquinho como é a Tati, esposa, depois que você conhece o Lúcio, né? O Lúcio também é um homem de Deus, um santo homem de Deus. Gente, eu queria dar um abraço aqui, de forma distante, né? Pro meu amigo Lúcio, que ele abençoou, gente, a vida dessa irmã pra estar aqui com a gente hoje. Foi. Meu Deus do céu, eu gosto quando Deus pega os maridos. Eu gosto quando Deus testifica e abençoa essa missão. Ele estava ali em propósito, né? Pedindo a Deus o direcionamento para trazer a vida da Tati aqui. E o Senhor falou com ele, né? Sobre a nobreza daquilo que a gente carrega. E chegou lá só com um presente, né, amiga? Foi. Olha, falar do Lúcio é assim, é fácil, né? Eu que tô ali dia a dia com ele, posso falar com propriedade, né? O Lúcio, ele a gente brinca, né? O Lúcio é um Pedrão, né? Que o Lúcio, ele é uma pessoa autêntica. Eu falo que ele é um pouquinho de Davi, que é segundo o coração de Deus, porque ele tem uma sensibilidade em ouvir e obedecer a voz do Senhor. Ele tem um pouquinho de Pedro, porque ele não deixa passar nada. O que é errado, ele se levanta, sabe? Ele fala, ele vai pra cima. Ele é como José, que passou por muitos vales, por muitos momentos difíceis, sabe? Onde ele estava ali aprisionados por ter um coração voluntário, um coração amoroso e tem um espírito de governo. Ai, que honra, Jesus. Ele tem, glória sabe? a Deus. E eu tô aqui hoje porque ele se permitiu ser vaso, né? Aleluia. Nas mãos do Senhor. Ele viu que eu tava lá toda madrugada procurando passagem, porque esse período de feriado, né? Sim. E ele acordava e eu tava lá no celular, bem de cantinho assim. Até que um dia a gente estava na torre de oração e aí ele falou assim, você viu seu celular? Eu falei, não, tô na oração. Aí terminou a oração, quando eu fui ver, eu só vi o printzinho assim de longe de um aviãozinho. Aí eu olhei e falei, não acredito. Meu Deus. Não acredito. E aí ele, comprei pra você, você merece. Ai, ele fez um propósito com o Senhor naquele dia. E o Senhor o abençoou. E ele ouviu a voz do Senhor, assim, e obedeceu. E me presenteou. E foi uma coisa linda, assim, sabe? E o Lúcio, ele tem um chamado lindo. Ele tem uma habilidade pra falar, sabe? Ele tem uma sabedoria para aconselhar. Quando eu tô do lado dele, que ele tá conversando e ele está aconselhando, eu fico assim, só admirando, sabe? As palavras. Ai, que incrível. Sabe? As experiências. O Lúcio é um homem que viveu muitas experiências muito intensas, né? Então eu louvo a Deus pelo privilégio de ser esposa dele, de ser auxiliadora dele. Amém, Jesus. Né? De estar aí nessa caminhada há 28 anos. Uau, meus irmãos. 28 anos. Temos muito que aprender com a missionária Tati. Nos ensine, juntos. por favor. Na nossa união, nós ganhamos um presente lindo, que é o meu filho Tony, que também é a cópia do pai. Meu Deus. Né? Também é um Pedrão. Mas é um menino lindo, assim, inteligente, disposto, que tem um coração sensível, que tem uma forma diferenciada de adoração, sabe? Que é fora do padrão. Meu filho Tony, ele é fora do padrão. Às vezes a gente olha algumas pessoas como se fosse, né, dentro de uma caixinha, e ele não. Tem hora que ele tá lá todo envolto, gesticulando, tem hora que ele tá só adorando no secreto ali no cantinho. O Tony, ele é lindo. Aleluia. E o maior orgulho de uma mãe é quando, não é falar e ver a sua criação, né? Mas é quando você recebe os testemunhos das pessoas falarem, nossa, o seu filho
é espetacular, o seu filho tem um coração generoso. E Luma, sem exagero nenhum, aonde eu passo, que as pessoas conhecem o Lúcio, seja na área profissional dele, né, ele é dentista, seja assim... O Tony. Isso, meu filho é dentista, e seja com profissionais da área dele, ou com amigos, eu vejo as pessoas falando dele, sabe? E aí eu fico maravilhada, não por mérito, porque a gente sabe que foi o Senhor. Aleluia. Foi o Senhor quem dirigiu a vida dele, quem cuidou, quem ensinou. Nós só fomos um instrumento nas mãos dele para poder abençoar e direcionar a vida do nosso filho. Glória e honra ao Rei Jesus, Amém. meus irmãos, por isso, né? Que nós sejamos encorajadas através da vida da Tati nesse dia, né? A sermos, né? Mulheres perseverantes em oração. A Bíblia vai dizer, né, Tati, que um dia nós veríamos o fruto do nosso penoso trabalho. Então, se a Bíblia diz que é penoso, é porque realmente não seria uma tarefa fácil, não seria uma coisa para qualquer pessoa. Verdade. E assim, eu entendo muito que a maternidade, né, o casamento, principalmente o casamento, ele é algo que refina muito o caráter de uma mulher. É verdade. Né? Ele vai tirando de nós, expondo, né, às vezes as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, aquilo que a gente está disposto a ceder, aquilo que a gente está disposto a se sujeitar, né? Eu gosto muito quando uma mulher é obediente, assim, de falar sobre obediência, porque eu tenho entendido e tenho visto, né, minhas amigas, irmãs, e também provei disso, que quando a gente é sujeita aos nossos maridos e honramos a palavra de Deus, a palavra ela nos honra, né? Então, verdade. A sua vida aqui, minha irmã, obrigada, irmão Lúcio, em nome de Jesus, foi resposta de oração para um tempo. Amém. E um povo que estava desejoso pela presença, né, irmã? Nós vamos falar sobre o Refinadas logo mais, mas eu quero que você, nessa hora, compartilhe, né, como é um pouco ali ser missionária no litoral ali, né, de São Paulo, como é a experiência ali com as irmãs. Essa missão, ela nos abençoou tanto, irmãs, a missão que a Tati representa lá em São Paulo, que nós dividimos durante um ano, de forma ininterrupta, uma torre de oração em prol desse ajuntamento profético. E a resposta disso tudo não poderia ser menos do que a gente viveu no dia 6 de setembro, irmã. Meu Deus! Então, olha, foi um tempo glorioso. Eu quero que você conte aqui para os nossos telespectadores, né? Como é fazer essa atividade missionária ali naquele lugar? Como é essa vivência com as irmãs? Como foi, né, que se levantou essa torre de oração, que a gente ali reuniu esse propósito? Vamos compartilhar com as irmãs nesse tempo, em nome de Jesus. Olha, eu quero honrar as irmãs da torre de oração, porque foi um projeto, um propósito, não um projeto não, foi um propósito do coração de Deus. E propósito nasce, né, irmã? Não cria, nasce. Exatamente. E ele nasceu no coração de Deus para abençoar as nossas vidas. A gente imaginou que seria algo uma reunião simples de oração e de compartilhamento. E nós temos visto ali alianças sendo feitas com mulheres, não só lá de Itanhaém, mas com mulheres daqui também, né? Sim. De Teresina. E a aliança é tanta que a gente consegue sentir a dor da outra irmã. A conexão, ela é tão linda. É forte. Quando as irmãs, elas se reúnem no nosso momento de oração, que são todas as noites, né, às 23h30, nós vemos os testemunhos delas falando assim, eu tava com isso e a irmã fulana me chamou para orar, sabe? E isso é só o Senhor quem faz. E nós temos visto milagres, nós temos visto curas, libertações, fortalecimentos, capacitação. Mulheres que ali começaram, eu não vou citar nomes, mas elas sabem, cada uma que eu vou mencionar a história, sabe, que não sabiam falar, que não queriam falar, sim, porque tinham medo, receio, vergonha, insegurança, sabe? Nós temos visto essas mulheres crescendo, nós temos visto essas mulheres orando, compartilhando versículos da Bíblia, compartilhando a palavra, dirigindo a torre de oração. E isso, quando eu às vezes não falo muito, mas eu observo muito, né? E eu contemplar essa evolução pessoal, ministerial das irmãs através da torre é muito poderoso.
É muito poderoso. E não só isso, né? É você orar, você ali renunciar ao seu descanso para estar ali que às vezes clamando pela vida de pessoas que você nem conhece. Nós clamamos pelas nações, nós clamamos demais pelas crianças, nós clamamos demais por Israel, nós clamamos demais pelas pessoas, por todas as pessoas que são envolvidas em guerras, por este mundo, sabe? Nós clamamos demais por famílias, sabe? Tem uma irmã especial que ela clama todas as vezes por todas as cirurgias que estão programadas para o dia seguinte. Ai, que glória, Jesus. E às vezes a gente não mensura que uma cirurgia, ela define histórias. Ai, exatamente. Porque muitas vidas podem ir para uma mesa de cirurgia e podem não voltar. E também pode ir, também não dá certo. Exatamente. Eita, é forte. E isso não impacta só a vida daquele que está na mesa, mas de toda uma família, amigos, colegas, irmãos. Meu Deus, Jesus. Sabe, nós oramos por isso. E cada uma, né, com a sua particularidade, né, com a sua intenção, tem juntado forças no clamor ali, né? E são mulheres maravilhosas. São mulheres assim que eu quero, quando estiver lá no céu, eu quero que a nossa torre, ela seja ali numa roda, sabe? Que a gente possa orar ali, clamar e adorar ao nome do Senhor Jesus todas juntas. Eu acho lindo demais, porque não é sobre você saber de tudo, né? Não. É sobre realmente você confiar num Deus que sabe conduzir a todas as coisas, né, Tati? Então, assim, desfrutar desse tempo de renúncia. Às vezes as pessoas estão fracas, doentes, que dormem, às vezes desmotivadas. Às vezes a gente conseguir tirar a força de onde não tem. Muitas vezes colocar a nossa dor dentro do nosso bolso, né? Muitas vezes. E tá ali naquele momento de sono, às vezes de cansaço, e tá apresentando a vida de alguém. O Senhor nos garante uma linda recompensa da parte dos céus, em nome de Jesus. Agora, conte pra nós como é essa missionária na igreja local ali, qual é o seu trabalho, o que você desenvolve ali na igreja local, como você tem vivido, né? A Tati, ela é uma mulher muito influente na igreja local, ali na igreja Assembleia de Deus Moriá, em São Paulo, no litoral de São Paulo, na cidade de Itanhaém, não é isso? E ela tem um trabalho lindo também com a pastora Thelma, muito conhecida nossa, amiga querida, já tive a honra de estar aí ministrando na igreja de vocês. Nossa, meu Deus do céu, aquele povo ali também é do céu, hein, irmã? Conte aqui pra nós, em nome de Jesus, como é que é o seu trabalho lá, como que vocês são também amigas e pastoras e desenvolvem essa linda missão juntas, em nome de Jesus. Falar da minha igreja falar também do amor de um coração, né? Eu estou lá na Moriá há 9 anos, desde quando a igreja foi criada, desde quando a igreja nasceu, né? E ali a minha conexão com a minha pastora, ela também, a gente fala que é de almas. Tem gente que acha que a gente é irmã. De verdade, né? Isso, irmãs de sangue, de tão parecida que nós somos, né? Ela fala que eu sou a calmaria dela, né? Porque minha pastora, ela é bem elétrica, ela é uma mulher muito sensível à voz do Senhor. Ela é uma mulher, ela tem a essência do pastorado. Eita. Pastora Thelma, queremos você aqui no próximo Refinadas, em nome de Jesus, em 2026. Ela é uma pessoa que se dispõe, é uma pessoa também que eu vi assim florescer de uma forma linda, 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 linda. Hoje ela rege tantas mulheres, sabe, com muita firmeza e com muito amor. E o trabalho lá, ele está crescendo. O Senhor tem moldado, tem falado, sabe? O Senhor tem renovado mulheres ali. E agora tem enviados, né? Assim como eu, né? Que sou de lá e o Senhor tem me enviado, né? E eu amo trabalhar lá, eu amo servir a igreja. Lá eu sirvo a igreja com a pastora Thelma no círculo de oração, né? Como segunda dela. Também sirvo as crianças, que é o meu ministério que assim, que eu apaixono, que lá eu falo que eu não tenho 45 anos. Lá eu me permito. Eu amo estar com as crianças. Desde o começo do meu ministério, foi o meu primeiro ministério que eu trabalhei, foi com as crianças. E o Senhor me presenteia até hoje, né? E é muito bom, porque a criança é sincera, né? Então, quando você faz um bom trabalho, né? Você tem o olhar deles. E é gostoso demais.
quando você chega na igreja e aí você tá sentado lá no fundo, aí as crianças já começam assim, ó, olhar pra trás. Cadê a tia? Cadê a tia? Cadê o horário do nosso culto? Ai, que Isso bênção. é bom demais, é prazeroso, né? E nós estamos lá também com o meu pastor Rodrigo, que é um homem de Deus abençoado, que eu amo demais. É meu irmão em Cristo, meu pastor e nosso amigo, né? E a Thelma também, a gente tá ali e eu amo demais a vida deles. Eu sirvo também nessa parte de comunicação, né, das comunicações físicas, né, não do visual, nem de mídia, nem nada, junto com uma equipe maravilhosa que tem, assim, feito um trabalho incrível de divulgação da igreja, né, uma equipe muito alinhada, né, e eu acho que a igreja inteira, né, como dizem, né, a nave da igreja, né, os irmãos dali, muitas coisas que nós vemos hoje, infelizmente em muitas igrejas, a gente não consegue ver lá. Não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja alicerçada. Apaixonada. Nossa, meu Deus. Meu Jesus amado. Eu amo estar lá. É uma e bênção. Meu coração dói. Esses últimos cultos, Deus sabe o quanto eu tenho ido lá e chorado. Tati, meu Deus. Vamos falar um pouco sobre desafios, né? A temática da nossa conferência era falando sobre Isaías, né? Que não é como ouro nem prata, mas que o Senhor, Ele nos forja em fornalhas de aflições, né, Tati? Então, assim, ninguém amadurece sorrindo. A maturidade, ela é um atributo que nos expõe, né, a algo da parte de Deus para um desígnio específico, algo que Ele tem realmente para promover a vontade dEle na nossa vida, trazer o reino de Deus para a terra e extrair de nós, né, aquilo que há de melhor, quando nós buscamos compreender o nosso propósito no Senhor. Então, eu queria que você falasse, né, semelhantemente a Isaías, que vivia um tempo muito difícil, né, amiga? Cheio de desafios, né? Conte aí para nós. Vamos falar agora sobre os nossos dilemas, porque assim eu entendo a irmã que talvez esteja assistindo a nós nessa hora, essa mulher deve ter passado muita coisa, né? Talvez no casamento, né? Talvez na empresa, né? Talvez numa situação de enfermidade, de dores. Conte pra nós, Tati, assim, nesse momento, aquele testemunho, assim, que te despertou. Qual foi esse desafio que você enfrentou, que te fez ser fortalecida em fé, que te fez, sabe, chacoalhou ali a Tati pra fazer com que ela fosse uma mulher que buscasse realmente a palavra, o lugar da oração em nome de Jesus? Olha, na minha caminhada eu tenho muitos testemunhos, grandes, pequenos, né? Nenhum testemunho é pequeno, na verdade, né? Sim. Todos são muito intensos, por menor que nós achamos. Mas eu acho que a mulher, principalmente a casada, eu acho que o maior desafio dela sempre é o casamento. Hoje em dia, o mundo nos oferece muitas coisas, né? E o meu processo, acho que mais intenso, foi essa forja no meu casamento. Eu estava ontem conversando com uma irmã e lembrando de tantas coisas, né? E eu posso dizer que a minha vida, eu como mulher, como serva, como esposa, sou antes e depois desse processo que eu passei tão intenso, né, no meu casamento, onde eu tive que passar noites de joelhos dobrados na minha sala, clamando a presença do Senhor na minha casa, né, clamando livramentos, clamando para que nós entendêssemos o que a gente estava vivendo, clamando pelo direcionamento dele, né, e é difícil, porque quando você tá, como dizem, no olho do furacão, você só quer se proteger, né? E eu costumo dizer que quando a gente está no deserto, enquanto a gente não entende o propósito de Deus, né, para aquele processo, né, para aquela provação, nós continuamos ali sedentos. Mas quando a gente entende, né, o que nós queremos viver, a gente
tira a capa do medo e a gente entra na capa da coragem. E aí a gente começa a buscar em Deus, começa a se renunciar para que Deus opere em nós. Aleluia. E foi assim que eu vivi, foi isso que eu vivi, né? Eu precisei, no meio da minha dor, no meio do meu desespero, me desprender de tudo aquilo que os meus olhos viam para poder estar como Jesus queria que eu estivesse, para poder gerar o meu maior testemunho, sabe? Para poder gerar a vitória na minha casa, para poder gerar o propósito dele e principalmente para receber as promessas dele através daquilo que eu estava vivendo. Então, a vida de uma mulher, ela é assim, né? Ela é uma constante batalha. Aquele e nós clamor, precisamos. Né? A mulher, ela tem a habilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Então, nós não podemos estar parada. Nós não podemos ser paralisadas pela dor. Nós temos que pegar a nossa dor, como eu ouvi ontem de uma irmã, nós temos que pegar a nossa dor, colocar, nos ombros e seguir. Ela tem que ficar para trás de nós, sabe? E aí, quando a gente consegue entender isso e seguir por este caminho, sabendo que a maior bênção, a vitória, ela vem do Senhor. Então, enquanto a gente está ali fazendo a vontade dele, sendo transformada, sendo forjada por ele nos nossos processos, porque a cada processo que nós passamos, nós vai somos nos forjados. graduando, né? Vai nos graduando. Eita, então, quando a gente entende isso, a gente olha para a dor que a gente está carregando aqui e fala, nossa, você é tão pequena. E aí a gente chega no alvo. Aleluia. É aquele clamor desesperado que uma mulher refinada tem, que olha para as paredes e diz, meu Deus, pelo amor de Deus. Bem isso. Muda a minha realidade, muda o meu cenário, né? Eu tenho compartilhado muito isso com as irmãs aqui, né? Que quando a mulher que às vezes ela tá querendo alcançar o coração de Deus, muitas vezes, né, minhas irmãs, ela não tá perfeita, ela não tá inteira. Às vezes ela tá prostrada, ela tá como aquela mulher do fluxo de sangue, né, pelos pedaços, em ruínas, se arrastando nas suas últimas forças. E ela fala, oh meu Deus, se eu conseguir chegar pelo menos pertinho, se eu conseguir apenas alcançar, né, a orla ali do seu manto, né? Eu serei sarada, eu serei curada, serei transformada. Gente, a Tati, ela tem um testemunho muito bonito, né? Eu queria falar um pouco sobre isso agora, sobre a maternidade, né, amiga? Como é que é uma coisa muito forte isso pra você. E também, conhecendo, né, você como amiga, eu tenho visto quanto você é essa mulher que gosta de gerar não somente oração, mas que gera e imprime essa graciosidade, né, na vida do seu filho, na vida das crianças. E eu queria que você contasse, né, qual foi o maior desafio que você enfrentou, sendo a mãe que você é, né? Conte para nós como que foi ser essa mulher que decidiu sonhar os sonhos de Deus para sua maternidade, que construiu isso no Senhor e com a permissão do Senhor, né, em nome de Jesus. Eu acho que para falar da minha maternidade, eu não conseguiria falar sem mencionar a minha mãe, que é também pastora, que é minha conselheira, sabe, que é minha referência de amor. Minha mãe, assim, ela é um anjo aqui na terra. Porque ela não é só minha mãe, ela é mãe de muitos. Ela tem esse dom do amor e da maternidade, sabe? De cuidar, de zelar, de aconselhar, sabe? Ela é aquela que sempre está disposta a se renunciar para estar na brecha por alguém. E eu cresci vendo minha mãe assim, né? Então, meu sonho era ter muitos filhos. Eu falava que eu queria uma casa, 3 filhos, que é a referência da minha mãe, né? E quando eu conheci o Lúcio, nós até combinamos, né? Nós falávamos que nós queríamos ter alguns filhos biológicos e filhos adotivos, né? E era uma coisa incomum, né? De nós. E aí nosso relacionamento, ele foi indo, nós casamos, né? Nós ficamos juntos e eu não gerava. Até que um dia, conversando,
com ele me trouxe o meu maior presente, que é o meu filho. Meu filho Tony é o meu filho adotivo, mas eu digo e digo com muito orgulho, porque as pessoas ainda têm certos bloqueios em falar da adoção como uma coisa de bastardia, pois eu digo que a adoção é o maior amor que nós podemos dar para um filho, porque Deus nos tem como filho por adoção. Eita. E Ele deu o seu filho gerado no seu coração por nós. Ele deu o seu maior presente por todos os seus filhos que eram adotivos. Aleluia. Sabe, então, quando a gente começa a pensar por esse lado, né, do tamanho da nobreza que é você desejar alguém que não vai ter o seu sangue, não vai ter a sua aparência física, sabe? Mas vai ter uma marca que ela vai levar para a vida inteira, que é o amor, que é uma marca de alma. Aleluia. Sabe? Então, meu filho, quando ele chegou, eu era menina, né? E eu nem entendia tanto, né? Algumas pessoas nos julgaram. Mas por que vocês primeiro não projetam, né? Um bebezinho e tal? Ele tinha 3 aninhos. E quando eu olhei, eu lembro assim, eu posso fechar os olhos aqui, eu lembro dos olhos dele me olhando. Sabe? Um olhar de mãe, um olhar doce. E eu louvo a Deus pela vida dele. Porque mais do que qualquer conexão sanguínea, a gente tem uma conexão de almas, onde ele tá longe, eu consigo sentir a dor dele, eu consigo saber como é que ele tá, e eu dou a minha vida por ele. Que linda. O Senhor, Ele nem precisou me dar filhos biológicos, não precisou gerar no meu ventre filho para que eu pudesse entender a excelência da maternidade, a maternidade na sua essência. Meu Deus. Porque gerar, não menosprezando o gerar, porque o gerar, qualquer pessoa pode gerar, mas amar, ser mãe genuína, é forte. Isso não é para todas as pessoas que geram no ventre e também que geram no coração. Porque, infelizmente, também nós sabemos de pessoas, né? Eu quero e depois eu devolvo, como se fosse um produto, e não é. Não. Né? Então, eu sou muito realizada como mãe. Eu digo que eu via minhas irmãs, minhas amigas conversando sobre os problemas dos filhos na adolescência, e eu não tive isso. O Tony, você conhece ele, ele é uma pessoa extremamente agitada, ele é ligado no 220, ele já acordava pulando, falando, mãe, já pulando na gente. Ele é uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, o meu filho é maravilhoso. E por ter toda essa energia, isso, eu até imagino, eu falei, meu Deus, né, a mocidade dele vai me deixar com muitos fios brancos. Mas não, o Tony foi uma pessoa que foi muito cuidadoso com a sua mocidade. Sabe? Claro que ele aprontou. Tem os desafios. Tem. Como todo jovem, né? Cada fase, ela tem as suas particularidades. Sim. Né? E a gente sempre ensinou pro Tony uma coisa que eu acho que fez muito a diferença na vida dele. Filho, apesar de nós sermos seus pais, nós somos seus amigos. E o amigo é aquele que você confia. Então você precisa confiar na gente como amigos e como pais, porque sempre estaremos por você. Então, se você vier com qualquer problema ou erro seu e vier para nós e falar, olha, pai, mãe, eu errei isso e aconteceu isso, você sempre vai ter do lado pessoas que vão te apoiar e te ajudar, e vamos corrigir. Mas a partir do dia que você mentir, você não terá mais a gente. E ele sempre teve esse temor. Uau. E esses dias o Lúcio estava até comentando algumas coisas, né, que acontecia na escola, né? Do menino artista. Pois é. E ele contava, nós sabíamos de tudo.
sabe? De tudo, de tudo, de tudo. E isso fez muita diferença. Então, ele foi um menino que nos respeitou demais, né? Na nossa mocidade, na mocidade dele. E por ele compartilhar, né, as dores dele, as dificuldades, os dilemas dele, né, nós tivemos o privilégio de poder aconselhá-lo. É interessante, nessa época aí, você estava comentando com a gente que vocês estavam exercendo a liderança de jovens na igreja, né? Isso, sim. Conta aí, qual é a diferença para separar o filho do liderado, né? E como foi essa relação aí, Tati, em nome de Jesus? Na época de infância dele, eu era a tia da salinha, né? E aí, depois de alguns anos, né, em algumas igrejas que nós passamos, nós fomos líderes de jovens, né? E então, além de ser pais na igreja, nós éramos líderes dele, né? Então, para nós foi também um privilégio, porque pudemos ali compartilhar com ele também os ensinamentos do Senhor na vida dele. Uau, meu Deus. Sabe? E além de compartilhar os ensinamentos, porque líder de jovem, hoje eu não aguento mais, né? Tem que ter disposição. Eu louvo a Deus pela vida do Alex e da Gabi, que são os líderes lá nossos, da Moriá, que eles são ali, filhos, ligados. Tem disposição. Então, nós tínhamos. Então, nos acampamentos, nas atividades extras, sabe? Nas festividades, nós sempre estávamos ali. Nos encontros que a gente tinha, nos retiros que nós fazíamos. Então, a gente estava ali, não monitorando. Porque a gente sempre deixou muito claro, filho, aqui você não é nosso filho. Aqui você é um membro da mocidade como todos os outros, que vai errar, vai acertar. Então, a gente sempre soube separar muito isso para ele, para que ele não ficasse retido. Sim. Meus pais são os líderes, então eu não posso fazer nada, eu tô engessado. Não. Então, ele brincava, ele errava, ele acertava, e isso foi muito bom. Uau. Porque nós fizemos parte, né, dessa vida extra-casa. A vivência, né? Participar da fora vivência, da casa, né? junto com ele. Ele cresceu tendo essa referência também como nós, Tati, né, com a gente. Então, foi muito bom. Tanto que agora, nessa nova jornada... Já casado, né, amiga? Tá casado. Meu filho casou faz 1 ano. Glória a Deus por isso. Minha nora é linda. Minha nora é uma princesa. Uma boneca mesmo, eu conheci. Minha nora também é uma menina de Deus. Tem um chamado lindo. E tá sendo ali moldada pelo oleiro. E para que ela venha exercer tudo aquilo que Deus tem para ela, que são coisas grandes. Eu creio muito. A olaria não é fácil. Não é fácil, mas é bom estar na mão do Senhor, que depois o Senhor nos... A forja de Deus, ela não nos mata, né, Tati? Não nos mata. Ela nos melhora e nos habilita a ser um instrumento na mão do Senhor. É verdade. Eu queria falar com você sobre visão nessa hora, né? Isaías, ele teve uma visão muito poderosa. Deus deu para ele uma revelação, né? Uma coisa é você falar, a gente falar aqui de maternidade superficialmente, né? Outra coisa é você dizer, olha, eu provei, eu vi, eu sei como é, eu provei dessas águas, eu sei como é esse desafio. Então, assim, existem momentos que o Senhor vai nos dar uma convicção de fé e uma visão clarificada do nosso propósito para que até a gente possa sustentar a nossa caminhada com Ele. Sim. Né? Então, assim, chega um momento que nós somos marcadas mesmo para um propósito específico. E não perder a visão, não ter a visão deturpada ou não ter uma visão assim, distante do propósito de Deus, sim, nos habilita a viver um chamado firme na presença de Deus, né? Então, assim, conta pra nós, assim, qual foi a tua maior experiência no Evangelho? Qual foi a visão, assim, que o Senhor te confiou? De você dizer assim, uau, eu tô no caminho certo. O que Deus te falou? Conta pra nós o que Deus moveu no teu espírito pra fazer você ser quem você é, essa mulher de Deus. Teve uma época... Por eu viver numa igreja tradicional, eu tive muitos conflitos pessoais, porque na época eu trabalhava na comunicação da prefeitura da cidade. Então eu tinha que estar muito alinhada, né? Tinha que estar muito bem vestida, muito bem produzida. E a igreja que eu estava
ela meio que começou, né, a falar algumas coisinhas e tal, e eu tive muitos conflitos. Deus, será que eu não sou merecedora? Será que eu sou pecadora? Será que eu tô te desagradando? O que tá acontecendo? E aí eu comecei a querer recuar, por achar que eu era uma mulher que não merecia estar na presença de Deus. Meu Deus. Porque eu não conseguia estar como aquelas mulheres que, né, me rodeavam aonde eu congregava. Meu Deus. Né? E, irmã, foi muito difícil. E até que um dia, eu orando ao Senhor, eu falava, Deus, por favor, me corrige. Eu não quero te desagradar. E aí, irmã, eu confesso que, por temor a Deus, eu larguei tudo. Meu Deus. Eu arranquei meus brincos, minha maquiagem, as minhas roupas. Gente. Eu deixei tudo de lado. E eu comecei a ser aquela mulher igual algumas irmãs eram, sabe? Que não tinha vaidade, de lado, entre aspas. Exatamente, que não tinha vaidade. E aí eu comecei a não me ver mais, eu não me enxergava mais. E por não me enxergar mais, eu comecei a ter mais conflitos, porque eu falei, Deus, agora eu tô, né? Tô como tem que ser. Eu larguei, eu abri mão, e agora? Por que eu não tô feliz? Até que o Senhor usou uma irmã, e ela me chamou e falou assim, senta aqui. E nós tivemos uma conversa de Deus. Ela já dorme no Senhor. É uma irmã que eu amo muito. Que eu pude estar com ela. Até me emociono. No último culto de vida dela. Nossa. Eu fui visitá-la. Ela já estava com câncer terminal. Eu fui visitá-la. E ela falou assim, Tati, eu tô indo ali na igreja. Vamos cultuar? Eu falei, vamos cultuar. Eu tinha um compromisso na minha igreja de oração. Liguei pro meu marido, pro meu pastor. Ele falou, não, pode ir. E aí nós fomos cultuar e eu vi coisas lindas ali, eu pude contemplar, estar adorando a Jesus nos seus últimos dias. E ela sentou comigo e ela foi ali uma conselheira com tanto amor. E ela me explicando as coisas de Deus, os ministérios de Deus, as renúncias que o Senhor tem para minha vida não é as mesmas que tinha para a vida dela ou para a vida de outras irmãs. Que como o Senhor me queria fisicamente, não era da mesma forma que Ele queria nela, sabe? Ela foi me ensinando foi ali. Foi tirando as travas, né? Meu Deus. Ela foi me ensinando ali aquela particularidade que Deus tem com cada um de nós. Glória, aleluia. E aí ela me falou uma coisa que eu carrego pra tudo na minha vida. Ela falou assim, ó, filha, quando você estiver em conflito com alguma coisa, você fala assim pro Senhor, Senhor, eu tenho esse conflito. Se for a sua vontade, me mostra e opera em mim. Mas se não for a tua vontade, me liberta do jugo. Eita, meu Deus. Porque nós, mulheres, eu não tô falando sobre vestes, sobre doutrinas. Nós, mulheres, nós temos, infelizmente, este jugo, esta cobrança, né? Este peso que não é nosso. Nós somos cobradas, né, por tantas coisas, por padrões de beleza. Uau. Nós somos cobradas porque às vezes decidimos ser somente mães, donas de casa. Exato. Abrir mão da nossa vida profissional para cuidar da nossa família ou vice-versa. Mulheres aí que estão aí empoderadas. E não que a dona de casa não seja, sabe, mas que estão mais em evidência, sabe? E elas sabem que às vezes abrem mão do seu lar, do seu esposo, da convivência com seus filhos, sim. E nós somos muito cobrada nisso. Exato. Sabe? Então, aquilo, irmã, me libertou. E são experiências, uma experiência simples de uma conversa. Eu lembro que era uma conversa num banco, assim, de uma rua perto da casa dela, e foi tão preciosa, sabe? Foi tão libertadora, porque aquilo literalmente mudou a minha vida. Meu Deus. E aí, eu orei ao Senhor e busquei ser quem eu era. E hoje eu digo, por causa daquela conversa, que foi o próprio Deus através da vida dela, nenhum jugo toma mais a minha vida. Aleluia, meu Deus do céu. Nenhum legalismo toma a minha liberdade. Um sofisma, né? Sabe, que não tá na palavra. Nada. Meu Deus do céu. Às vezes Deus vai nos confrontar de uma forma muito linda, né? Você falando aí, eu lembro muito da mulher samaritana. Ah, eu amo essa passagem. Eu me emociono também, porque muitas vezes o Senhor
vai se apresentar para nós, e a capacidade que Deus tem de gerar, assim, a íntima compaixão, né, que diz, pelos perdidos, né? Aquela mulher, ela estava ali, Tati, e ela precisava também das águas. Precisava. E aí, quando ela reconhece a sua fragilidade, quando ela, sabe, se dispôs, não na sua nudez aparente, mas no seu coração, e ela confessa, né? Ela, olha, eu sou essa mulher. Ela vai lá e chama seu marido. Ela fala, eu não tenho marido. Aí o Senhor diz, dissesse bem, porque você não tem só um. E ela fica ali gerada debaixo de um temor, e ela realmente ali tem aquele encontro sobrenatural com Deus. Sim. E gerou essa visão clarificada de quem ela era. Exatamente. Do que ela seria no Senhor ali. Então, muitas vezes, amiga, eu entendo que precisam de mulheres que ajudem as mulheres a buscar a fonte. Exatamente. Mulheres maduras, eu gosto muito daquela palavra que diz, né? Porque eu também, quando eu tinha as minhas crises em Deus, muitas vezes o Senhor pegava mulheres e dizia assim, segura na minha mão, vamos orar, vamos entender, vamos ler a palavra. E tem um versículo, se eu não me engano, agora em Coríntios, que vai dizer, né, que a mulher madura no Senhor, que ela é consistente no Espírito, ela vai ensinar as mais novas como viver, como amar os seus maridos, como permanecer na fé, como ser postas assim de pé muitas vezes, né? Isso é tão necessário, ter alguém, amiga, que acesse o nosso coração, né? Muito. Que nos dê, às vezes, entendimento, né? Na verdade, não por aquilo que a pessoa fala, mas por quem já realmente é. Porque evangelho, amiga, é carregar as marcas, né? É carregar as marcas. É ter a evidência na pele. Na pele. Então, isso é muito lindo. Ai, meu Deus, que podcast emocionante, meu Deus! Assuntos profundos e não rasos, ô glória! Aleluia. O chamado missionário, ele vai sempre nascer, né? Nesse confronto, né? Vai. Na visão de quem Deus é, apontando a quem Deus envia, né? Então vamos entrar agora nesse chamamento para Portugal. Ai, meu Deus! A Tati, minhas irmãs, ela agora vai ser uma enviada de Deus ali para Portugal, né? Dessa missão que o Senhor tem confiado. Agora ela é assunto de águas internacionais. Meu Deus do céu! Vai levar ali águas aos sedentos daquele continente, né? Um continente europeu. E eu creio que você, com toda essa paixão pelo evangelho, Tati, vai ser resposta de Deus para dar de beber a muitos sedentos naquele lugar, usando ali, né, da presença de Deus, debaixo do nome do Senhor. Então, conta aí como foi a confirmação, né? Porque às vezes, a irmã que tá assistindo aqui a gente, ela quer entender como é que eu sei que Deus tá falando comigo, irmã Luna? Como é que eu sei que foi o Senhor que me chamou? Sim. Como é que eu sei para onde Deus está me enviando? Para onde eu irei, Senhor? Se eu não tenho mais para onde voltar. Então, como foi como se deu esse eis-me aqui, né? E depois o envia-me a mim, irmã, em nome de Jesus. Nós oramos por Portugal, né, pela nossa estadia lá, há muitos anos. Eu acredito que uns 6, 7 anos nós já oramos por isso. E o Senhor nunca falava nada. E a nossa animação em mudar era tanta que nós já até enviamos outras pessoas para lá. Uau. Né? De tanto que nós falávamos, de tanto que nós queríamos, né? De tanto que nós estudávamos. E muitas pessoas, amigos nossos, foram para lá. Mas o Senhor nunca falava, é hora de ir. Chegamos a comprar passagens para passear lá, passar algumas semanas. Nem isso deu certo. E a gente ficou, eu e meu esposo, ficamos na dispensação do Senhor, né? Só orando no secreto. Até que o ano passado, o Lúcio se prontificou a ser candidato lá na nossa cidade. Eu não quis muito, né? Porque eu sou do bastidor, amiga. Apesar de trabalhar com comunicação, eu sou do bastidor, né? E como era um desejo dele, eu falei, vai. E aí ele fez um propósito com o Senhor, né? Que se não desse certo, nós retomaríamos nosso projeto de Portugal, né? E tudo caminhando para o sim, veio o não de Deus. Nossa. Veio o não de Deus. E entender o não de Deus tem que ter muita sensibilidade.
Porque nós queremos achar culpados, Sim. nós queremos, né, entender de várias compreender, formas. né? É a questão humana mesmo de querer compreender. E aí nós precisamos literalmente se submeter a Deus quando o não dele vem, porque não é fácil. E quando o não dele veio, nós continuamos orando. Ele chegou para mim e falou assim: Tati, agora não deu certo, vamos retomar nosso projeto. Continuamos a orar. E aí ele, né, começou a ver algumas documentações, papéis, pesquisar e tudo mais. Quando foi nesse ano, em março, eu fui num culto de mulheres, numa igreja de pastores amigos nossos. E aí lá o Senhor usou uma irmã para falar sobre o envio. Nossa. E ele nos deu a palavra em Ezequiel 37. Nós iríamos ali profetizar no Vale de Ossos Secos. Jesus. E tantas coisas que aquela irmã falou, que ela não me conhecia, porque ela era de uma outra cidade e tal, então... E ali, irmã Luma, eu confesso que meu coração ainda duvidou um pouquinho. Né? Porque você acha que você vai, né, pelas coisas naturais, porque nós iríamos os meios trabalhar naturais, lá, né? Nós tínhamos alguns projetos e tal, né, de executar lá. E aí eu cheguei em casa e falei: Lúcio, Deus confirmou, nós vamos para Portugal e assim e tal. Aí ele: será? Eu falei: eu acho que mas eu ainda, né, tô ainda indecisa com relação a ser Portugal, porque a palavra foi muito dura e não sei o quê. Amém. Aquela noite eu orei. Domingo eu fui pro culto. Naquele domingo o pastor chamou uma missionária para ministrar. E ela estava ministrando uma outra palavra. Quando já no finalzinho eu estava ali: Senhor Deus, confirma, Senhor Jesus, se é, se não é. Senhor sabe a palavra, o Senhor conhece a palavra. Quando assim, irmã, não é do nada, né? Nunca do nada. Não, quando o Senhor decidiu responder... Nunca do nada. O povo diz assim: como foi isso? Que de repente? Pois Nunca é assim, irmã. Calma aí, segura. Ela entrou em Ezequiel 37. Nossa, Tati. E começou a falar. Eu tenho gravado, eu peguei e gravei aquilo, para que eu nunca venha esquecer que nos meus dias difíceis o Senhor estava comigo. Uau. E estará comigo. E aí ela começou a falar sobre a missão, sobre profetizar na vida de pessoas de corações endurecidos, em corações secos e tal. Eu falei: Deus, mas será que é Portugal? Pode ser de repente São Paulo capital, né? Que a gente queria mudar de cidade. Aí ela começou a falar e ela falou assim: eu te levarei para depois do oceano. Uau, meu Deus. Quando ela falou isso, eu só apertei o braço assim, do meu esposo que estava do lado, abaixei a cabeça, eu comecei a chorar e agradecer a Deus. Senhor, amém, Senhor, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E desse dia em diante o Senhor proveu tudo. Glória a Deus. Proveu nossa documentação, proveu nosso trabalho, proveu nossa casa e tem nos presenteado com coisas assim que, meu Deus, tá, pelas nossas condições ou pela nossa realidade seria impossível de viver. Jesus, coisa linda. Então nós estamos gratas ao Senhor. Sabemos que o Senhor tem falado que tem um campo lá. Glória a Deus. Então a gente está nessa dispensação. Não sabemos o tempo. Deus. Eu e o Lúcio, a gente, né, tem orado, estamos num propósito. E nós temos falado ao Senhor: seja o tempo que for, mas que seja somente o cumprimento da sua vontade nas nossas vidas. Aleluia. Não sei se é para sempre até ele voltar, não sei se é um período, não sei se eu volto para o Brasil de volta para morar, não sei se de lá o Senhor nos levará a outros lugares, porque a gente agora está na dispensação dele. E depois, e o engraçado é assim, que quando você dá, eu e ele, quando a gente deu um passo para trás e a gente conseguiu olhar tudo que nos envolve, a nossa família, nosso ministério, o nosso trabalho, sabe? Os nossos desejos, os nossos sonhos. A gente entendeu que a gente precisava sair do cenário que nós estamos hoje para viver, irmã, as coisas espirituais e ministeriais que sempre sonhamos, mas que tudo que a gente faz aqui tirou o tempo, nos ocupou, sabe? Sim. E que se a gente fosse ali para a capital São Paulo, como nós pensávamos em ir, ia ficar fadigada de mais coisa. E aí o Senhor nos levou para um lugar, que coisa será linda. eu, ele e o Senhor. Às vezes o Senhor tem que nos tirar de cena, né,
fazer com que a gente tenha assim, um refrigério da parte dele e aprenda novamente a andar em confiança, né? Porque quando a gente realiza muito, vocês são muito realizadores, né? Executam muito, fazem muito, estão ali sempre no trabalho na frente da igreja e ajudando os pastores e tudo. Então, às vezes, o Senhor nos recolhe para nos dar outro sentido, né, Tati? Isso é muito lindo de ver. Sim. Meu Deus, e ver que agora, né, nessa estação que nós estamos vivendo, esse lindo florescer de Deus aqui no Nordeste brasileiro, o Senhor nos trazer você aqui para nos abençoar através da sua vida, esta nobre missão. Meu Deus do céu, é uma honra e ter você aqui para chancelar esse momento profético e, sabe, ver que o Senhor realizou tantas maravilhas nesse dia da nossa conferência foi um privilégio santo, sabe, amiga? E agora a gente pode falar um pouquinho do que foi aquilo ali, minha gente. Gente, o que foi aquilo ali? O que foi aquele refinada? Meu Deus, olha, Que assim, experiência, meu Deus. os testemunhos que eu tenho recebido de ontem para hoje, né? Estamos aqui 2 dias depois da conferência, né? E meu Deus do céu, os feedback das irmãs e alguns testemunhos que eu não consegui ainda ler, porque são muito grandes, né? E às vezes eu passo só a vista assim rapidinho e eu falei, Deus, tem que ver com calma pra dar atenção que precisa, porque isso aqui é uma coisa muito séria. Sim. Então, assim, ter esse momento aqui você, como seu último evento, né? Antes da sua partida, né? Com ativação de mulheres, foi uma honra, Tati, dividir esse altar que nós construímos juntas, né? Eu e a Tati, Amém. irmãs, a gente desenvolveu um trabalho de missões há um pouco mais de 5 anos, né, amiga? Isso. E Deus já nos havia habilitado nas ruas digitais, né, amiga? Verdade. Fazendo devocionais ali também para o continente europeu e algumas outras esferas, né, internacionais. E o Senhor foi nos abençoando, nos capacitando, né, amiga? Ensinando a gente, né, às vezes até no traquejo da câmera, né? Cada uma às vezes dentro do quarto, era na sala. Meu Deus do céu, que era aquilo. E hoje nós estamos aqui, né, amiga, promovendo missões internacionais por meio desse canal na internet do Senhor. Meu Deus, olha, como que o Senhor, ele conecta tudo e linka tudo de uma forma muito linda, muito excelente, né? Somos muito gratas ao Senhor por essas alianças que Deus nos dá, né? E quando eu encontrei a Tati a primeira vez, gente, era como se a gente já se conhecia já de muitos anos. Era como se a gente fosse já irmãs, já de, meu Deus, de conviver juntas, de estarmos juntas. E eu tenho aprendido muito de Deus com você, minha irmã. Você é uma irmã que... Não vou chorar, para com isso. Você me inspira muito a amar o Senhor, sabe? E a família e o zelo pela presença. Então, assim, construir esse altar juntas foi, assim, uma vivência. E eu honro e valorizo, amiga, a sua lealdade por tudo aquilo que a gente transborda uma na outra e o que a gente tem vivido. É um cumprimento que quando 2 mulheres estão em unidade, não há divisão, há transbordo, né? Então, assim, eu sei que o derramar de Deus ali naquela conferência, o tanto de mulheres que foram ativadas pelo poder do Espírito Santo, de realinhamentos de rotas, de mudança de vidas e ser instrumentos juntas ali foi muito especial. E eu queria que você contasse agora, né, em nome de Jesus, como foi que o Senhor operou, né? E foi aquela experiência para nós de forma muito especial. Olha, o Refinadas, ele literalmente, ele causou um divisor de águas na minha vida. Foi uma explosão. Foi. Eu vim pra cá, né, com uma expectativa. E a gente gera expectativa no nosso coração em receber, sabe, em ser renovada, em, né, que a gente tenha aquele avivamento, em o Senhor falar conosco, em nos derramar do altar. Mas foi muito além. Foi muito além daquilo que eu imaginei ou sonhei viver, irmã. Eu fui muito honrada naquele lugar, sabe? Eu senti a presença
da hora que nós entramos. Meu Deus. E isso foi resposta de oração, foi cobertura de oração. Foi. Sabe, as mulheres que estavam lá, elas... De perto e de longe, né? Porque foi transmitido para todas as nações. E as mulheres que vieram de longe, né? Isso, as caravanas, sul, sabe? De outros estados, de outras cidades. Foi lindo o que Deus fez ali. Eu estava ali... Você viu como eu estava, a gente fica nervosa porque o peso da responsabilidade e o calor das pessoas ali é muito, né? Muito, nossa, muito, é incrível. Muito. E eu tava lá na salinha, né, finalizando meu esboço e orando ao Senhor, né, para que o Senhor transbordasse, que o Senhor fizesse a vontade dele, sabe? E quando eu fui ministrar, que o Senhor só falava ora, meu Deus. Ora. E aí eu ficava contendendo com o Senhor, porque eu vim ali para trazer uma palavra. Não era a minha parte fazer oração, sabe? E aí a gente fica com medo de sair do roteiro, né? De sair do script. Quando Deus dirige. Pois e aí eu falei, Deus, amém, Jesus, amém. É a sua vontade, não a minha, eu não sou ninguém. E aí nós começamos a orar e eu vi, contemplei com os meus olhos tantas mulheres ali sendo renovadas, transformadas, batizadas, nessa sabe? hora aí se já derramando. Tinha metade do meio pro fim do lugar já tinha gente no chão. Gente, foi surreal. Era libertação de um lado, era, meu Deus, gente, que loucura santa, meu Deus. Foi tremendo, que o Senhor fez. E eu também estava ali querendo, né, sendo impactada pela presença do Senhor. Amado. Sendo ali renovada, eu tremia por dentro, não do temor, de nervoso, não, mas da presença, sabe? Quando eu fui ali, terminamos o trabalho, e aí eu dobrei meu joelho e fui orar, eu tava ali de uma forma tão extasiada, sabe? Tão ali, cheio da presença, que eu não queria levantar naquela oração. Eu queria ficar ali, sentindo Deus me abraçando. Deixa eu aqui, sabe, no meu canto, menino. Exatamente. Foi lindo o que Deus fez. Obrigada, foi Deus. Os testemunhos da pastora Josi, foi surreal. Tremendo. Vou trazer a pastora Josi aqui também. As irmãs que louvaram, meu Deus. Aquela dança, as né? Danças. Meu Deus, foi lindo. Que ministério lindo, foi gente. Lindo, foi maravilhoso. Foi poderoso. Não teve nada ali. Tudo que foi pensado pelo Espírito fora Santo. da permissão do Senhor. Foi ali e foi da forma dele, né? Porque ele foi planejado de uma forma e o Senhor conduziu tudo, do começo ao fim, da forma dele. Foi lindo. Eu queria só pontuar aqui, né, que algumas irmãs talvez não tenham assistido ainda o ao vivo, você pode conferir aqui no nosso canal. Gente, a gente tava subindo ao monte, assim que a Tati chegou, não foi? Na manhã seguinte, a gente subiu ao monte, e aí houve um atraso, né? Aí a gente, poxa, vamos perder o horário, o sol já vai estar muito quente, as árvores aqui tá muito seca nessa região agora, né, do Nordeste. Por conta do BR Obró, você que não sabe o que irmão, é a época mais quente aqui pra nós. E a gente mora assim numa cidade que a gente chama aqui pra nós, que é a Mesopotâmia nordestina, né? É uma cidade entre dois rios, então, meu Deus, é muito abafado. Eu falei, tá, meu Deus, a Tati não vai aguentar subir aquele monte, ela vai dar um negócio, que a mulher chegou de 10 graus, vai subir aquele negócio de 50 graus lá em cima, sabe lá Deus quantos graus tem lá em cima, meu Deus. Nós subimos um monte, né, e fomos orando em oração, levamos a bandeira, né, amiga? Eu registrei alguns momentos que a gente não compartilha, porque quem vê as glórias não vê as lutas, né? Não vê as lutas. Então depois você vai acompanhar aí em nome de Jesus, o que foi que Deus fez nos bastidores. Mas quando nós chegamos lá, né, a gente teve uma incrível surpresa. Tinha uma irmã que inclusive estava participando da conferência também lá buscando de Deus. Verdade. E foi aquela festa e eu sou meio míope, não enxergo de longe, né? Cheguei, tinha uma mulher bradando lá, dizendo, eita glória. Eu falei, meu Deus, aleluia, não tava nem enxergando o que era. Aí eu, meu Deus, o encontro dos vasos. Deus promoveu um encontro sobrenatural, Jesus, com a nossa irmã.
tão poderoso ali, e a gente conseguiu desfrutar daquele momento muito poderoso, e Deus começou já a refinar ali a nossa vida, alinhando ali os instrumentos, como é que nós iríamos receber primeiro, né, em comunhão ali, para depois transbordar tudo quanto foi feito naquela noite, e foi tão lindo, irmã, que as irmãs estavam impressionadas com as nossas saias brilhosas. Foi! Eu cheguei lá, a cantora Lunara tava de saia de brilhos, e a Lessiane, a cantora Lessiane, de saia de brilhos. Foi. E as irmãs, gente, que coisa linda. As irmãs pensaram até no look. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, foi o Senhor que promoveu tudo. E foi uma linda coincidência. Meu Deus, foi poderoso, irmã. E eu queria comentar aqui com vocês uma coisa que me chamou muita atenção. Foi quando eu tava em oração, né? A Tati precisava vir em setembro. A nossa conferência estava cogitando em fazer em São Paulo esse ano, né? Foi. E eu falei, vamos fazer lá com o pessoal da torre, lá com o pessoal da igreja, da pastora Thelma. E o Senhor mudou de repente, assim, do nada, as agendas da Tati. Eu falei, não, vou marcar logo uma data, você que lute, e começamos a orar. Quando eu comecei a compartilhar o post do Refinadas, a gente não tinha nenhum local, irmãs, pra gente realizar esse evento. E eu falei pra Deus, Senhor, não importa onde seja, pode ser debaixo de uma tenda, mas uma coisa, eu não abro mão da tua presença. Aleluia. Aí eu reuni os obreiros daqui do Nordeste, né, da nossa missão, e a gente subiu o monte, e tinha um irmão lá, o irmão muito abençoado, meu Deus do céu. Eu falei pra ele, irmão, Johnny, pelo amor de Deus, vamos orar, o Senhor vai orar aqui, eu preciso de uma resposta de Deus. Nós demos as mãos, tá? Que eu olhei pra cima, eu vi uma pomba, assim, descendo, assim, sobre nós. E aqui, né, minha mãe não vê as aves, assim, de dia, né? Assim, de forma mais natural, né? Eu falei, meu Deus, o que é isso aqui que a gente vê? Mais é urubu, é bicho mais escuro, né? Uma hora dessa, o que é isso aqui, Deus? Eu sei que é a tua presença, mas fala aqui com a gente. Eu imaginava que Deus fosse usar a Tati naquele dia, alguém que estivesse lá, né, pra falar comigo, pra me dar assim uma direção. Eu tava muito sedenta, eu falei, Deus, já marquei o lugar, já acertei tudo ali, não posso mais voltar com a minha palavra. O Senhor sabe que eu sou uma mulher que carrega a palavra. Vai ficar muito desagradável, Senhor. Eu nem queria mais me meter nesse negócio. Esse negócio só dá trabalho. Eu gosto mais de ir no itinerante mesmo, ir lá, realizar, fazer pro Senhor e voltar. Mas, assim, promover missões é um grande desafio, Senhor. E quando a gente se coloca numa brecha, muitas coisas acontecem em minha casa, né? O nosso ministério fica assim um pouco de lado, porque a gente tem que correr com algumas coisas. Então, eu falei, meu Deus, fala aqui comigo, pelo amor de Deus, me dá uma palavra. Usa alguém aqui. E eu desci assim, não frustrada, porque Deus nunca nos frustra na sua presença, né? Eu desci assim, Tati, meu Deus, o que Deus vai fazer, Pai? Me dá uma solução. E aí eu comecei a me movimentar, para falar com algumas pessoas sobre auditórios aqui, fazer alguns orçamentos. E eu falando, Deus, o Senhor é o patrocinado dessa obra, o Senhor faz como se eu quiser. Se for debaixo de uma tenda, eu quero derramar da tua presença. Quero que as pessoas saiam, sabe, de forma visível e palpável, que elas sintam a tua glória e que elas vivam realmente um encontro do sobrenatural na terra. E aí Deus foi começando a fazer, foi começando a mover, e não sabia onde seria. No dia seguinte, exatamente 3 da tarde, tava eu e a Claudinha lá em casa, que é uma das nossas intercessoras do nosso ministério aqui. E eu falei, Claudinha, vamos levantar um louvor, um altar de louvor para Deus. E tava ali eu e Cláudia, a Cláudia na cozinha, eu ali no escritório, ali no meu quarto, e falando com Deus, e a gente adorando, e a gente cantando a música Fiel a Mim, da Estila, né? Ai, Senhor, se nós tiver, a gente adora, se não tiver, nós te adora. O Senhor é fiel a mim. Irmã, de repente meu telefone toca, exatamente uma irmã da nação portuguesa fala comigo. Meu Deus. E eu falei pra Deus, Senhor, o que é isso aqui, Jesus? Ela, irmã Luma, estava aqui em oração e o Senhor me mandou pedir pra você ler uma passagem. E ela começa a fazer a narrativa de Ezequiel, capítulo de número 10, onde havia um homem vestido de linho e ele andava no santuário. Sim. E ele pegava uma brasa viva
E aquela brasa foi ali enchendo a casa da glória. E o que acontecia era tão lindo, a presença era tão forte que ela era reverberada fora das paredes e gerava um impacto sobre toda a cidade. Aleluia. Quando eu li aquela palavra, irmãs, eu caí em prantos. Eu falei, Senhor, muito obrigada. Glória a Deus. Porque eu sei que não é por mim, não é por muito fazer, mas quando eu quero somente que quando as pessoas entrem naquele lugar, elas sintam a tua presença. Amém. O lugar eu sei que o Senhor já preparou, o cenário eu sei que o Senhor já ordenou, mas a tua presença é o selo, é a evidência de todas as coisas. Então quando eu falei com aquela irmã, eu senti o sim e o amém de Deus autorizando a nossa vida. E não poderia ser outra pessoa, né, a estar conosco, a não ser você, amiga. Então eu honro e valorizo a sua vida, aquilo que você carrega, a nobreza que você tem quando você fala do evangelho. Eu tava aqui já me derramando, já porque eu sei e eu conheço, né, aquilo que você exala no Senhor. E eu acredito e eu sei que será assim um dos princípios, né, de muitas coisas gloriosas que o Senhor fará aqui, ainda na missão no Nordeste e também ali, né, no continente europeu, em Portugal, em todos os outros lugares que o Senhor vai conduzir os teus passos. Amém. Ali, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigada. Meu Deus, e vamos ficar por aqui com muita saudade do Refinadas de 2025. Obrigada a você, amada irmã, que esteve com a gente, que nos acompanhou esses bastidores, essas entrevistas de forma muito especial. Fica aqui os nossos sinceros agradecimentos. Você que conseguiu estar com a gente, as caravanas de perto e de longe, que esteve nesse grande ajuntamento profético aqui no Nordeste brasileiro de mulheres, que tem se levantado aí dos escombros das suas dores, das suas guerras, para viver um renovo santo da parte de Deus e ser proféticas, mulheres de respostas, mulheres que são levantadas de forma profética para um tempo favorável da parte de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amada irmã. Obrigada por tudo. Obrigada, eu vivi coisas extraordinárias nesses dias que eu passei aqui, que eu vou levar para minha vida. Eu acho que ninguém vai poder mensurar o tamanho da bagagem que eu tô levando. Glória a Deus. E eu sei que o Senhor, hoje eu entendo, no último dia da minha estadia aqui no Piauí, eu entendo que o Senhor me trouxe para que essa bagagem vá comigo para onde o Senhor preparou o campo. Uau, meu Deus. São as estratégias que talvez eu não sabia. E eu vivi aqui e aprendi muito com tantas mulheres de Deus que você me apresentou e que o Senhor me apresentou e me presenteou. Ai, que honra. Sabe, mulheres que são intercessoras, mulheres que exalam amor, sabe, mulheres que carregam as suas dores no bolso para poder fazer a obra e servir. Aleluia. Sabe, então o Senhor sabe tudo que eu e meu esposo iremos viver naquela terra, mas eu sei que tudo que eu vivi aqui vai fazer a diferença na minha vida, na vida do meu esposo, no nosso ministério naquele lugar. Obrigada por tudo. Eu queria levar um pedacinho do Piauí lá para Portugal, né? Quem sabe, né, o Senhor não nos prepara um encontro lá, um Refinadas Portugal. Meu Deus! Né? O projeto é do Senhor. É do Senhor. Né? Então, assim como nós projetamos para São Paulo e Ele trouxe para Teresina, eu creio. Né, nós não sabemos, mas quem sabe? Eu sei que é o começo, né, o segundo ano de muitos e muitos anos até que Ele venha. O Senhor fará esse ajuntamento de mulheres, né, para serem curadas de tantas coisas que só as mulheres passam. Uau, né? Meu Deus. Glória a Deus. Céu, Obrigada, Teresina. Obrigada, Piauí, por tanto amor, por tanto mimo, por tanta comida boa. Ai, tá vendo, minhas irmãs do Brasil querem conhecer o Nordeste brasileiro, que aqui a gente é diferenciado. Como diz a minha amiga, ela falou, vem que você vai ser muito amada. Eu não mensurei o tamanho desse amor. E eu fui muito amada. Tenho sido muito amada. Meu Deus, Tati, que honra. Obrigada mais uma vez, amiga. Eu que agradeço. E você, minha amada irmã, que essas palavras, né, esse podcast tão emocionante,
seja aí munição para a tua vida espiritual, para as vivências que você vai viver nesse ano ainda, né, até o próximo Refinada de 2026. Mas eu quero já declarar e profetizar que da parte de Deus um renovo, sabe, um avivamento sobre a tua casa, um alinhamento, um conserto de Deus sobre a tua vida, para que você possa desfrutar tudo quanto o Senhor tem sobre a tua família, sonhos, sobre os teus relacionamentos, sobre os teus casamentos, sobre todas as áreas da sua vida, em todas as esferas da sua totalidade. A bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, seja sobre a tua vida não somente agora, mas para todo sempre. Em o nome de Jesus. Muito obrigada. Amém.